Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, uma aula de conhecimentos bancários. Este curso extraordinário que lhe prepara para qualquer concurso de carreiras bancárias. Pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banestes, Banpará, BNDES, Banco do Nordeste e assim por diante, cara. Pode estar estudando conosco aí, fazendo esse curso, um curso detalhado. Em cada assunto, o professor procura aprofundar e detalhar o máximo possível. E eu garanto, cara, conteúdo de primeira qualidade aqui. A gente sempre se coloca na posição do examinador. O que o examinador vai estar pensando na hora de cobrar um determinado assunto? Legal? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos. Professor, esse cara aqui tem um apelido? Sim, tem um apelido. O nome dele é chamado de Financeiras, né? Financeiras aí é o nome da instituição financeira que hora nós estamos estudando, né? Professor, faz um papo reto conosco agora para falar aí sobre as financeiras. Sim, eu vou falar para vocês que é o seguinte, da financeira, né? Olha só, a questão da financeira, né? Olha só, muito importante no comércio, principalmente lá nas atividades de varejo, tá certo? Você pega aí os grandes grupos aí de revendedores, tanto do setor automobilístico quanto do setor aí de lojas de departamentos, né? A maioria dessas instituições estão por trás de uma financeira. Professor, por quê? Porque essas financeiras, elas são as principais financiadoras de produtos de bens de consumo para o povão. Professor, então aquele negócio, professor, que a gente faz um financiamento em 24 vezes, cara, lá em 36 vezes, né? Ah, sim, tá vendo esse cara aí? Esse cara, acontece o seguinte, esse cara aí vai estar sendo, esse negócio que você faz de financiamento vai estar o quê? Por detrás vai estar uma financeira, né? Pronto, tá aí. Professor, o que você fala de dica pra gente desse cara aqui? Muito simples, cara. As financeiras, prestem atenção, né? As perguntas de concurso, tanto da Banca Ciências Gran Rio, da Banca do CESP, a Banca da FCC, parece que as três bancas combinaram a forma de cobrar esse assunto. Sabe como é que eles querem? O principal assunto que ele quer saber de você, qual que é o principal instrumento de captação de recursos para as financeiras, que são as letras de câmbio. Cara, é incrível. Se você sabe isso, você tem aí 50% de chance só disso de acertar a questão. Professor, estou vendo que concurso público não é difícil. Cara, concurso público é difícil para quem não sabe. Para aquele aluno que sabe o caminho, fica tudo mais fácil. Legal? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aqui, né? Primeira coisa, né, montando um modelo nosso padrão aqui, o que o Banco Central fala das financeiras, né? Lembrando que para conhecimentos bancários, o que o Banco Central fala, ficou, cara, não tem jeito não, né? São as sociedades de crédito, financiamento e investimento, também conhecidas por financeiras, olha aí o nome da criança aqui, ó, por financeiras, foram instituídas pela portaria do Ministério da Fazenda 309, de 30 de novembro de 1959. Professor, eu quero saber dessa portaria, professor. Tá aí, cara. Eu juro para vocês que faz mais ou menos uns 5, 6 anos que o professor está atrás dessa portaria e eu não consigo localizar essa portaria. Ela foi retirada lá do site do Ministério da Fazenda. Tá? Então, o aluno aí que conseguir aí localizar essa portaria, eu peço a grande gentileza de enviar para o nosso e-mail, que eu vou ter um grande prazer de ler essa portaria que instituiu as financeiras. Professor, qual que é o aprendizado disso? Dificilmente, né, a possibilidade aí remota do examinador retirar alguma questão dessa portaria, até dada a dificuldade de se encontrar essa portaria. Legal? Vamos lá, professor? Sim. O que mais que o Banco Central fala sobre as financeiras? São instituições financeiras privadas. Aqui. Ó, privadas. Não sei se vocês perceberam, gente, que todo o curso, né? Todo o nosso curso,
tanto a linguagem do Banco Central, eles utilizam muito instituições privadas, instituições públicas. Essa classificação foi dada aonde? Foi dada lá na Lei 4.595, que é a Bíblia dos Conhecimentos Bancários, né? Que tem como objetivo básico a realização de financiamento para a aquisição de bens e serviços e capital de giro. Então está aqui para vocês. É muito importante saber qual que é a especialização das financeiras. Então, professor, qual que é o papel das financeiras dentro do sistema financeiro nacional? Serão entidades, tá, que irão operar no sistema com especialização, com foco de quê? Para aquisição de bens, serviços e capital de giro. Então está aí para vocês aí. Vocês, para uma prova do CESP, principalmente, que é a questão do verdadeiro e falso, né? O aluno tem que ir para a prova sabendo esse negócio aqui, com certeza, cara. Ele tem que saber desse cara aqui, o financiamento de aquisição de bens e serviços e capital de giro. Devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, na sua denominação social, e deve constar crédito, financiamento e investimento. Ok. Professor, o que é importante aqui, professor? Olha só, deve ter a sua forma constituída de sociedade anônima. Professor, o que significa sociedade anônima? Primeira coisa, sociedade anônima, gente, olha só, vou fazendo um resuminho para vocês. Significa que o capital social dessa empresa, não é isso? Ele é dividido por ações, certo? Outra coisa muito importante, característica de todas as SAs. Todas as SAs, no final do ano, de cada exercício, deve ter foco na onde? No lucro. Está aí para vocês. Professor, as cooperativas de crédito, não, elas não podem ter lucro. Elas não podem, não é isso? Elas podem gerar excedente e esse excedente será distribuído entre os cooperados associados à cooperativa de crédito. Olha só, então olha só, tudo que é SA, você tem que começar, gente, montar esses esquemas mentais, que você fica muito mais fácil entender a matéria. Falou, sociedade anônima, cara, tá lá, ó, SA, são divididas por ações, lucro, né? Inclusive você podia fazer o seguinte, cara, uma boa folha resumo, né, de todas as instituições financeiras, coloca Banco de Investimentos, SA, Financeiras, SA, e assim por diante, cara. Você vai colocando todas a natureza jurídica de cada uma dessas instituições. Sabe por quê? O examinador gosta muito de cobrar isso. Tá certo? Gosta muito de cobrar isso, tá? Se o aluno depois do curso fizer isso, caminhar para a gente, eu vou ter aí o maior prazer de estar divulgando esse material na sala de aula para vocês. Na sala de aula não, na verdade no vídeo, né? Ok, professor, vamos lá. Vamos continuar as financeiras, né? Nesse exato momento, nós sabemos três coisas, né? Que para quê? Primeira coisa que nós sabemos das financeiras. Primeira coisa que são entidades especializadas na aquisição de bens e serviços e capital de giro, ou seja, é o foco das financeiras. Segunda informação importante que pode cair em concurso, que elas são formadas por a sua constituição é SA. E, finalmente, que deve constar crédito, financiamento e investimento para diferenciar das demais instituições do mercado financeiro. Outra informação importantíssima, tá certo? Que mais cai em concurso em relação às financeiras. Você sabe que toda entidade do sistema financeiro nacional, ela só existe para fazer a famosa intermediação financeira, não é isso? Tá. Então você tem que ter instrumentos de captação de recursos para você poder aplicar. Na forma que vai aplicar o recurso captado das financeiras, você já sabe. Qual que é, professor? Aquisição de bens e serviços e capital de giro. Agora, instrumento para a captação, está aqui, ó, cara. Tais entidades captam recursos por meio de aceite e colocação de letras de câmbio. Está aqui. Professor, esse cara é importante, sim. Se você conseguir identificar que letras de câmbio é a principal forma de captação de recursos das financeiras, você já tinha acertado aí as principais perguntas, maioria das perguntas desse assunto de provas de concurso anteriores. Professor, só? Não.
E mais quem? O RDB, que é Recibos de Depósitos Bancários. Então está aqui os dois grandes instrumentos aí das financeiras. Pronto, professor. Professor, faça um resumo do que nós já trabalhamos nesse exato momento. 4 coisas. Primeiro, qual que é a área de atuação dessas entidades do Sistema Financeiro Nacional? Financiamento para aquisição de quê? Aquisição de bens e serviços e capital de giro. Ok. Você já sabe o segundo ponto, que é uma SA. Terceiro, que tem que constar sociedades de crédito, financiamento e investimento. E a quarta informação, os principais instrumentos de captação, que são letras de câmbios e os RDBs. Ok? Pronto. Então aqui são as 4 informações importantíssimas que o Banco Central do Brasil nos forneceu. Professor, eu quero entender aonde que essa entidade está colocada no sistema financeiro. Está aqui, né? Instituições financeiras não monetárias e não bancárias, né? Pronto. Professor, as sociedades financeiras podem ser classificadas como? Vamos lá. Nós temos, gente, 4 tipos, tá? 4 tipos de classificações dessas entidades. O primeiro tipo de classificação das financeiras são aquelas financeiras chamadas de independentes, né? Quais são essas financeiras? Quando atuam sem nenhuma vinculação com outras instituições do mercado financeiro. Então está aqui, são instituições independentes, não estão vinculadas, né? Professor, por que isso vinculadas? Porque nós vamos perceber que as 3 categorias seguintes das financeiras, todas elas estão ligadas o quê? A um grupo financeiro, a uma loja de varejo, a alguma coisa do mercado. Segunda delas aqui, ligadas a conglomerados financeiros. Então nós temos aí as independentes, as financeiras que fazem parte de um grupo financeiro gigante, ligadas a grandes estabelecimentos comerciais. Aqui eu falo Casas Bahias, assim por diante. Inclusive o seguinte, Casas Bahias, né? Parece que Casas Bahia tem sua própria financeira, ou seja, ela tem a autorização do Banco Central, criou a sua própria financeira. Por quê? Porque financiar dinheiro, cara. Você sabia disso? Financiar coisas, bens de consumo, dá dinheiro. Então, grandes estabelecimentos comerciais ou tem a sua própria financeira ou tem alguma financeira que está vinculada à sua marca, até para o quê? Até para facilitar a concessão do crédito, né? Você pode perceber o papel das financeiras quando você vai em determinada estabelecimento comercial, que o cara pergunta não o preço das coisas, ele pergunta o valor da prestação. E se pergunta o valor da prestação, significa dizer que aquele bem de consumo está sendo o quê? Financiado. Normalmente por uma financeira, papel importante aí no sistema financeiro nacional. E finalmente, último tipo, ligadas a grandes grupos da indústria, né? Como montadoras de veículos. Então aqui nós somos 4 tipos de financeiras existentes em atuação no Brasil. Independentes, ligadas a conglomerados financeiros, ligadas a grandes estabelecimentos comerciais e ligadas a grandes grupos industriais. Está aí o papel das financeiras, né? Professor, o senhor disse para a gente no começo da aula que a maioria das questões de financeiras, o examinador quer saber qual que é o principal instrumento de captação, qualquer letra de câmbio. Então, nesse exato momento, o professor aqui vai explicar um pouquinho para vocês sobre letras de câmbio. Vamos lá. Primeiro a sua informação. A letra de câmbio é caracterizada por um título. Cara, você tem que decorar isso aqui. Título nominativo. Olha só. Com renda fixa e prazo determinado de vencimento. 3 características. A. Título nominativo. B. Renda fixa. E C. Prazo de determinado de vencimento. Está aí para vocês as 3 principais características das letras de câmbio. E pasmem, o examinador quer saber isso de você. Professor, você vai aprofundar a letra de câmbios? Não, não é agora que é a hora da gente aprofundar a letra de câmbio. Por hora, eu quero que você saiba somente isso. Então, atenção. Letras de câmbio. Caiu na prova a letra de câmbio. Está lá no comando da questão. Qual que é o seu posicionamento? Primeira coisa,
Vocês aqui, ó, opa, letras de câmbio, esse nome aqui é importante. É o nome mais importante das financeiras. E letra de câmbio é o quê? Um título nominativo de renda fixa e com prazo de vencimento determinado. Está aí para vocês aí, letra de câmbio. Principal fonte. A segunda fonte importante de captação das financeiras. Está aqui. Outra fonte de captação de recursos são os depósitos a prazo fixo, sem emissão de certificados, conhecidos como RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário. Pronto. Valeu? Está aí para vocês aí. E agora, professor? Opa, tem mais um slide, depois a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá. Então, as financeiras, preste atenção aqui. Concede créditos, principalmente a médio prazo, cara, olha só. Ela não atua nem em curto, curtíssimo, nem de longo prazo. Informação importante, ó. Médio prazo, contratando o financiamento de compra e vendas de bens duráveis de consumo, sua principal atividade. Negociando títulos de crédito e participação em operações determinadas em outras empresas comerciais ou industriais, financiamento de importações e exportações de mercadorias. Então aqui é um detalhamento maior da área de atuação das financeiras. Pronto, vamos fazer um exercício. Professor, tem exercício? Claro que tem. Será que eu consigo matar com a aula? Claro que consegue. Você vai perceber, cara, que o nosso curso, você vai ficando competitivo, você vai adquirindo a confiança necessária. Professor, eu nunca estudei conhecimentos bancários. Não precisa. É só você seguir a cartilha, seguir as nossas orientações que você chega lá. Por exemplo, questão aí do Banco do Brasil, Sesgran Rio 2010, né? A letra de câmbio é um instrumento de captação específico das sociedades de crédito, financiamento e investimento, sempre emitida com base em uma transação comercial e que, posteriormente, o aceite é ofertado no mercado financeiro. Aí vem o comando da questão. O que ele quer saber de você? A letra de câmbio é caracterizada por ser um título ao portador? Flexível? Não. 3 características. ABC. Primeiro, nominativo. Segundo, renda fixa. Terceiro, com prazo de vencimento pré-determinado. Ou seja, nominativo, com renda fixa e prazo determinado de vencimento. Não tem mais o que a gente errar aí. Então é a letra B. Você sabe que nesse concurso, gente, que teve do Banco do Brasil 2010, claro que lá concurso aí, nós fizemos esse concurso, nesse curso online, tivemos muitos alunos aprovados, teve muitos alunos que marcou, porque fala letra de câmbio, né? Câmbio, dólar, euro, real, não é isso? O cara colocou aqui, ó, atrelado à variação cambial. Cara, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então tá aí, letra B de bola. Vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2011. As sociedades de crédito, financiamento e investimento. Ok. Captam recursos por meio de aceite de colocação de letras de câmbio? Professor, não acredito, professor. Tá aí. É exatamente isso, cara. Letras de câmbio. Então é a letra A. Letra A. Estou falando para vocês que os examinadores parece que combinaram, eles querem saber isso de vocês. Você já sabendo disso, o que você tem que fazer? Você tem que montar uma estratégia para você ir na prova, ou seja, saber nesse assunto completamente. Participação na distribuição de títulos e valores, não. Especialização de administração de terceiros, não tem nem condições de ler aí, né? As demais respostas aí, porque está aqui letras de câmbio. Está aí para vocês aí. 11, BBFCC 2011. A instituição financeira que pode ser aceitante de letra de câmbio é quem? A sociedade de crédito e financiamento, não é isso? Ou seja, letra C, sociedade de crédito, financiamento e investimentos financeiras. As empresas de arrendamento mercantil é o quê? Leasing, né? Não. Corretora de valores imobiliários? Não, não faz captação por letras de câmbio. Letra C, tá certo. Banco de câmbio? Não existe banco de câmbio. Banco comercial cooperativo? Não. Banco comercial cooperativo, ele tem aí a sua principal fonte de captação, depósitos à vista. Então aí nós temos a letra C. Letra C, né? BASA, CESP 2012. Tanto as sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas por financeiras, quanto os bancos de investimentos são instituições financeiras privadas.
constituída sob uma forma de sociedade anônima. Correto. Tanto os bancos de investimento quanto as financeiras são uma SA. Basta a denominação social para diferenciá-las? Exatamente. O que é isso, professor? Denominação social. Que no nome tem que constar banco de investimentos e nas financeiras tem que constar crédito, financiamento e investimento. Questão essa aqui retirada da onde? Lá do site do Banco Central. Correta questão. Última questão, Basa CESP 2012. Os depósitos a prazo, CDB e RDB, e as letras de câmbio são produtos típicos dos bancos de investimentos e das sociedades de crédito, financiamento e investimento, respectivamente. Esse respectivamente diz o seguinte, duas coisas aqui no começo, duas coisas no final. Vamos lá. Primeira coisa, CDB e RDB é instrumento típico de captação dos bancos de investimentos? Positivo, correto. Letras de câmbio, de quem? Das financeiras. Lembrando que as financeiras também podem utilizar o RDB como uma fonte de captação, questão correta. Professor, eu não acredito, professor, que eu consegui entender esse conteúdo. Aqui é assim, cara, você estuda para ficar competitivo, né? E agora, grande encerramento. Todas as vezes que eu começo uma aula, eu faço uma revisão completa da aula antes de ministrar e, claro, que eu faço a leitura da mensagem final. E essa mensagem final aqui me tocou bastante. Ela fala da decepção. A decepção acontece quando você descobre que o caráter de uma pessoa não combina com o belo sorriso que ela expressa. A decepção acontece quando você descobre que o caráter de uma pessoa não combina com o belo sorriso que ela expressa. A prova fica por conta das atitudes. Legal, hein? Pura verdade. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.